coordenação precisa parar de ser bombeira. É isso mesmo que eu vou falar com vocês. Muitas vezes a gente acha na coordenação que a gente não faz o nosso papel porque a gente está sempre apagando incêndios, não é verdade? Já aconteceu com você? E eu vou te dar várias situações que talvez você não se dê conta, mas que, de verdade, você está apagando incêndio e você não sabia. Então é muito importante que você entenda que saber o seu papel dentro da coordenação é o que vai garantir que você não fica apagando incêndios. Até umas lives atrás, perguntaram aqui, até que lembro que foi no Instagram, Carol, eu quero saber o meu papel. Pois é, esse é o papel, esse é a base, né? Saber o seu papel é a base para que você não fique apagando incêndios na coordenação. O que muitas vezes acontece é que a coordenadora acha que ser produtiva na coordenação é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e já se acostumou daquela frase assim, mas na escola é assim que funciona, tem que ser assim mesmo. Fica tranquilo, que assim faz parte mesmo, essa loucura. É loucura de escola. E claro, a escola de fato é um organismo vivo, ele está sempre acontecendo situações, mas nem tudo precisa ser um incêndio a ser apagado a todo momento. Se você está apagando incêndios mais do que fazendo o seu próprio papel, então você não está sendo uma coordenadora segura, você está sendo uma coordenadora que se deixa levar pelas situações do dia a dia. E eu lamento lhe informar, se isso acontece, que, de verdade, você talvez não esteja percebendo o quanto isso te prejudica. Você não consegue dar conta do seu papel, você não consegue ajudar seu professor, você não consegue parar de levar trabalho para casa, você não consegue sair desse ciclo. O ciclo, na realidade, é assim: você vê um problema acontecendo, você não para analisar, simplesmente quando você vê, você está lá pegando a mão na massa, fazendo aquilo que não é do seu papel, para apagar um incêndio que poderia ter sido evitado se você fizesse coisas que são de fato do seu papel. Porque o papel da coordenação em primazia, gente, ele é de verdade pensar de forma estratégica como evoluir o professor para que ele evolua o aluno. Esse é o papel base. A gente vai ter algumas formas de fazer isso dentro da coordenação, mas o papel base é o desenvolvimento do professor. Se eu desenvolvo meu professor, eu paro de ter que ficar apagando incêndio, porque quem traz normalmente o incêndio para a coordenação? Fale aqui nos comentários se vocês sabem. Normalmente, quem traz o problema e as questões, as demandas de incêndio para a coordenadora são os professores, porque eles não são bem orientados, não são bem informados, não são bem desenvolvidos. E isso não é culpa sua, porque ninguém te contou qual era de verdade o seu papel na coordenação. E o mais importante, qual não é o seu papel na coordenação. Porque fica muito dúbio, às vezes, dentro da coordenação, que a gente entende assim, mas será que isso é meu papel ou não? Mas ninguém vai lá e te fala assim, é o seu papel e não é. Eu coloquei 2 situações aqui, e eu sempre acho válido sempre trazer exemplos práticos para vocês de como vocês aplicam as coisas no dia a dia. E um dos exemplos que acontece muito dentro da coordenação do dia a dia é o seguinte: você tá lá na sua sala, tá dando quase a hora da saída, e aí chega uma professora afobada com um menino que aconteceu alguma coisa, seja foi mordido, seja brigou com alguém, seja levou um xingo, e precisa ser anotado na agenda. E aí a professora vai falar assim: eu tô levando ele pro pai, mas tem que escrever na agenda porque aconteceu isso, isso e isso. E aí você fala assim: aconteceu, e aí você simplesmente para tudo o que você está fazendo, e para não trazer mais problemas para você, você vai lá e escreve na agenda, fala assim, não, pode deixar que eu escreva aqui, tá aqui, professora, eu escrevo rapidinho, vai arrumando as coisas dele que eu já escrevo, tá bom? Para o pai não ficar esperando no portão. E você escreve. Ou simplesmente chega uma criança que estava virando, né, a professora do avesso na sala, a professora chega na sua mesa e fala assim, não dá, não tenho saúde mental para ficar com essa criança, desisto, não dá, entrega a criança, fica aí com você porque não tenho condição. Gente, de verdade, será que de fato é o seu papel fazer a agenda do aluno ou atender essas demandas de aluno indisciplinado porque o professor não tem saúde mental para isso? E eu sempre acho válido dar esses 2 exemplos, que eles são muito corriqueiros. Coloca aqui para mim se isso já aconteceu com você. Porque esses exemplos, eles são a prova viva de que a gente para de fazer o que deveria estar fazendo para ajudar numa demanda que é um incêndio. Basicamente, um incêndio que poderia ter sido evitado. Um aluno que está indisciplinado, te garanto, não é a primeira vez que o professor trouxe ele para você. Não é a primeira vez que o professor falou a mesma frase com esse aluno ou com outro aluno. Não é a primeira vez que o professor entrega a agenda no meio do caminho.
e espera às vezes. Aconteceu no início do dia, ele vai lá e espera até o final, porque ele não sabia como escrever na agenda e sabia que você ia acabar escrevendo por ele. São coisas que a gente faz que acabam inflando os incêndios dentro da escola e fazendo com que outros incêndios ocorram. Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Como eu tive uma questão que eu era psicóloga dentro da escola, psicopedagoga, e também fui coordenadora dentro das escolas, acontecia muito dos professores mandarem os alunos para minha sala ou me chamarem para resolver uma situação. E aí, o que eu normalmente fazia quando essas situações aconteciam? Eu dava estratégias para o meu professor. Porque lembra que eu falei que a parte do coordenador é dar ações estratégicas para o professor desenvolver o aluno. Não é fazer pelo professor. O que você faz normalmente nessas situações é mostrar para o seu professor qual é o papel dele e qual é o seu. Claro que existem exceções. Cuidado quando a gente fala aqui, é para fazer isso. Existem exceções, a gente vai conversar sobre elas, mas é extremamente importante que vocês entendam que as exceções, elas são exceções. Acontece uma, duas vezes no mês. Quiçá no bimestre. Mas, em via de regra, você precisa formar o seu professor para lidar com essas situações.